O salário caiu. E agora, o que que eu faço? Eu sei que às vezes você se sente perdida ou perdido com o seu dinheiro, você não sabe o que fazer. Se isso está acontecendo com você, esse vídeo é para você, assiste até o final, que eu vou te ajudar. O que você vai fazer quando o salário cai? O que fazer no início do mês, né, para que a gente organize o salário, para que a gente organize nosso dinheiro da melhor forma e tenha um direcionamento para esse dinheiro, porque não é viver no radicalismo, não, não é viver sem poder fazer nada, não, é viver com equilíbrio. Seja muito bem-vindo ao nosso Talk de Milhões de hoje, que vamos falar como organizar as finanças no início do mês. É sempre um prazer estar com vocês, e é isso que eu falo aqui, né? Organização financeira com equilíbrio, lidar com o dinheiro de forma inteligente, de forma equilibrada, sem radicalismo, sem nada, de forma simples e prática, tá? Então, fica até o final que eu vou trazer para vocês 6, tá? 6 estratégias que você deve usar aí no seu dia a dia para que você comece o mês com o pé direito, com o pé na porta, realmente conseguindo multiplicar esse dinheiro e que você chegue no final do mês com o dinheiro, que é o mais importante, tá? Então sejam muito bem-vindos. Lembre de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar para que a gente atinja o máximo de gente possível e para que a gente consiga ajudar outras pessoas. Combinado? Boa tarde, Simone. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Talk de Milhões. Mais uma semana aqui. E vocês estão sempre por aqui, né? Eu gosto disso. E vocês sabem que eu observo, tá? Eu observo quem está sempre por aqui comigo, quem interage, quem acompanha de verdade, porque eu também falo, gente, que é muito importante que vocês tirem o tempo do seu dia a dia, eu sei que é extremamente corrido, mas para aprender, para entender sobre a nossa vida financeira, para entender sobre finanças. Mas também não adianta tirar o tempo e não aplicar aquilo que você está escutando, aquilo que você está aprendendo, então sempre aplique. Então já pega caneta e papel, bora anotar, tá? Tudo que eu for falando aqui para depois vocês ir colocando em prática, tá? O mês está começando, hoje é dia, até perdi no início de maio, estamos no início de maio. Então é importante que você entenda o que fazer com seu dinheiro, o que você fazer com suas finanças no início do mês, tá? Eu falo, se você começa, porque às vezes a gente começa extremamente animado também no início do mês, e recebi. Tô animada, mas ao longo do mês você vai desmotivando, vai perdendo o controle. Esse vídeo é pra você, tá? Eu quero que você se mantenha motivado o mês inteiro. Comece a administrar seu dinheiro no início do mês, para que você chegue no final do mês com dinheiro, tá? Me conta aqui no chat que eu quero saber. Você organizou suas finanças no mês de abril? Já começou o mês de maio com o mês planejado, sabendo exatamente como você vai direcionar esse dinheiro? Me conta aqui, Ilana, sim, organizei o mês de abril. Não, não organizei o mês de abril, nem organizei o mês de maio. Mas agora você vai. Me conta aqui, sim ou não? Quero saber de vocês. Eu vou trazer para vocês hoje 6, tá, gente? 6 estratégias para vocês organizarem o mês de vocês e começarem o mês com o pé direito, com o pé na porta. Vamos direto ao ponto? Já curtiram? Já compartilharam? Clica no aviãozinho aqui, manda para 5 amigos. Manda para 5 amigos, eu posso contar com vocês. E outra coisa que eu quero pedir para vocês, é que vocês compartilhem no stories de vocês, tá? Que vocês compartilhem e me marcam. Vocês estão aqui toda semana. Não faz um compartilhamento, uma marcaçãozinha. Assim você influencia outras pessoas e você mostra também que você está preocupado em cuidar da sua vida financeira, que é extremamente importante, tá? Então tirou a foto, compartilha e me marca. Fico sempre muito feliz quando eu vejo vocês compartilhando. Então vamos lá, na primeira estratégia. A primeira estratégia, gente, é vocês precisam entender que é clareza. Clareza é poder. Saiba exatamente quanto que entra. Isso. A maioria das pessoas ficam preocupadas muito com o que sai, mas não sabe nem quanto que ganha de verdade. Porque muita gente tenta quando a gente tenta organizar a vida financeira, né, a gente começa pelas despesas, mas primeiro a gente deve começar pelo que a gente ganha, pra gente saber exatamente com o que eu posso contar, com o que eu posso gastar, como que eu vou montar a estratégia e saber o quê? Quanto que eu ganho. Por que que acontece com vocês? Vocês acham que vocês ganham tanto, mas vocês nem observam o seu holerite de pagamento, você nem observa o que que desconta, o que que entra, o que que é realmente seu salário, o que que é realmente o extra, o que é realmente uma hora extra.
Então entenda exatamente qual que é a sua receita mensal, tanto a fixa quanto a variável. Por quê? Eu sei que tem muita gente que além de ter o fixo ainda faz freelancer, ainda faz renda extra, ainda faz um negocinho aqui, outro negocinho ali. Então entenda verdadeiramente quanto você ganha. O fixo e o variável. É importante você entender isso. Por que eu falo? Exemplo, uma mentorada minha. Ela não fazia conta do que ela ganhava de extra, tá, não fazia conta. Quando a gente foi ver no final das contas, o extra dava quase mais do que o salário fixo dela, e ela gastava todo o extra, se perdia, se perdia. Gente, acontece tanto aqui, mas acontece tanto. Vocês me pedem ajuda, vocês me contratam, né. Vocês começam a fazer meu acompanhamento. E eu pergunto pra vocês, né, quando a gente tá conversando, fazer diagnóstico inicial, não, quando a gente tá tendo uma conversa ainda, eu pergunto: "Qual que é a sua renda mensal?". Vocês me falam, né. Quando a gente vai fazer o diagnóstico completo, quando a gente vai fazer a análise mesmo, analisar no detalhe, nunca é o valor que vocês falaram. Nunca bate. Eu fico impressionado pra gente, a pessoa não sabe nem quantos que ganha, mas acontece. Super normal, tá. Super normal, com a maioria das pessoas acontece, e é mais comum do que vocês imaginam. Então faça isso. Você tem renda? E eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo pra mim. Você tem renda fixa ou renda variável? Parcelando fixa? Variável? Comenta aqui. Vocês estão aqui? Estão aí? Então comenta aqui embaixo, quero saber se tem renda fixa ou renda variável, tá. Então que igual eu falei com vocês, aconteceu isso com a minha mentorada, ela percebeu que esquecia de incluir a renda extra, quando ela viu, ela ganhava mais e gastava tudo, se perdia, ia com Deus. Então por isso que é extremamente importante, essa é a nossa primeira dica, tá. Clareza é poder, então saiba exatamente quanto que entra, saiba exatamente quanto tá entrando no seu orçamento, porque assim você vai saber com o que que você pode gastar, aonde, tá. Então essa é a nossa primeira dica. A segunda estratégia, gente, que vocês precisam usar aí no início do mês, é categorizar seus gastos, categorizar os gastos com cabeça de gestora. O que que é isso, Lara, categorizar os gastos com cabeça de gestora? Eu falo que tem gente, ai, que não tem categoria de gasto, é uma bagunça, né, não sabe com o que que gasta. Você precisa saber pra onde está indo seu dinheiro, tá. Quando eu falo categorizar, é você saber exatamente com o que que você gasta cada coisinha do seu orçamento. Com alimentação, com gasolina, com iFood, com festa, com roupa, com lazer, com restaurante, você tem que saber exatamente cada coisa, tá. Eu falo quando você divide por categorias, como diz essencial, variável, dívidas, sonhos, você pode usar planilha, você pode usar cores, você pode usar aplicativo. Tem um aplicativo que eu sempre indico para você que é o Mobius, né. O Mobius ele é muito bom. Você pode usar planilhas, eu também tenho planilha gratuita, tá, se vocês quiserem, é só mandar mensagem lá no direct, "Quero planilha gratuita", que eu mando o link para vocês, tá, eu disponibilizo aqui para vocês, para que vocês comecem a entender e separar direitinho por categoria. Quando você vai separar por categoria, você que vai dar direção para o seu dinheiro, e não ele que vai te controlar. Quanto mais você organiza essa categoria, você acompanha as categorias, mais ajustes você tem no seu orçamento, tá. Eu falo que tem uma cliente minha que ela começou, né, entrou para meu acompanhamento, a gente começou a separar bonitinho cada coisa que ela ganhava. A gente notou que o que ela gastava com lazer era mais do que o aluguel dela, e ela não tinha noção. Normalmente vocês falam assim comigo: "Eu não gasto com nada, eu não saio". Quando a gente vai olhar, esse é o caso dela. "Ai, Ana, mas eu já cortei tudo, eu não sei onde mais cortar, eu não gasto com nada". Quando a gente foi ver, o lazer dela era muito mais do que o aluguel. Então a gente conseguiu uma economia de R$ 2.000 no orçamento, para quem não gastava com nada. Acontece, tá? Acontece muito. Porque é o seguinte, vocês querem guardar tudo na cabeça, vocês querem adivinhar o orçamento de vocês, mas eu quero que vocês entendam, o que acontece na sua cabeça não é o que acontece verdadeiramente no papel. Então anote, entenda, tá? Categorize, no mínimo detalhe as categorias. Combinado? Beleza. Eu falo que é importante você fazer essa separação, tá? E eu quero saber, qual que é a sua nota da sua vida financeira hoje de 1 a 10? 0, como diz, 1 para muito ruim e 10 que tá muito boa. Então de 1 a 10, qual é a nota que você dá para sua vida financeira hoje? Coloca aqui que eu quero saber. "Lana, eu dou 5, dou 6, dou 10, dou 8". "Ah não, dou 5 que eu posso melhorar". Quero entender de vocês. Tá ficando claro? Estão conseguindo entender? Coloque: "Lana, tô compreendo, compreendo, não tô compreendendo", seja mais clara.
pra você porque eu quero que vocês entendam que quanto mais vocês interajam, mais a gente consegue entender se vocês estão ficando claros, se vocês estão entendendo, se a dinâmica tá boa. O feedback de vocês é sempre muito importante, tá. Tanto também importante que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilham, que vocês se inscrevam no canal, que vocês me sigam no Instagram lá na Vera LL, porque assim a gente atinge mais pessoas, a gente consegue ajudar mais gente, tá. Nossa terceira estratégia para vocês usarem no início do mês, para vocês terminarem o mês com dinheiro e lembrando, tá, são 6, a última é a mais importante, é a mais especial, tá. Eu falo, todas têm seu nível de prioridade, tá, mas a última que faz diferença no orçamento é você chegar no final do mês com dinheiro, viu. A terceira é: cria um orçamento realista. Não adianta também você querer criar algo que não funciona na sua realidade, algo que não é condizente com aquilo que você vive, com a sua rotina, com o seu dia a dia. Então cria um orçamento realista. Essa é a nossa terceira estratégia, tá. Quando você cria um orçamento porque eu falo, não adianta você inventar um orçamento que não vai funcionar aí na sua realidade, não adianta você fazer um orçamento que vai ser uma prisão. Não é prisão, gente, é equilíbrio, tá. Eu falo que o orçamento não é prisão, é liberdade e consciência. Liberdade, lembre-se, fazer o planejamento, manter as finanças organizadas, não é prisão, não é que você não vai poder gastar dinheiro, não. É liberdade, é consciência, é saber direcionar da forma certa e para você conseguir realizar aquilo que você deseja na sua vida, combinado? Então tenha um orçamento realista. Eu falo que você pode usar o método 50, 30, 20, que eu gosto de usar, é extremamente importante. Eu sempre falo que a gente tem que trabalhar a mentalidade, o bolso e o nosso futuro. Então por isso que é importante que você crie essa rotina de ter um orçamento, de ter uma visão clara sobre o seu dinheiro, né. Uma mentorada minha, ela não tinha um orçamento, não entendia, e 40% da renda dela, o cartão de crédito levava, 40%, gente. Imagina você ter 40% da sua renda no cartão de crédito. Fora que você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você paga várias outras coisas além do cartão de crédito. Então é extremamente importante que você crie um orçamento realista. A gente criou um orçamento realista para essa mentorada, a gente começou a liberar mais de R$ 1.600 de sobra no orçamento. Quando vocês falam: "Não tem jeito", tem jeito. Com estratégia, com método, com direcionamento, tem jeito de achar sobras aí. Eu sempre falo que eu ajudo vocês a descobrir dinheiro que vocês nem sabiam que vocês tinham. Ajudo vocês de é um mistério, é um mistério, a gente descobre dinheiro que você nem imagina. Porque tem o jeito certo, gente, tem o método certo, tem a estratégia certa para que isso aconteça, não é nada mirabolante não. É algo que funciona dentro da sua realidade e que traz resultados significativos. Então o que que eu falo? Sempre faça o seu orçamento realista dentro da sua realidade, separe por categorias bonitinho e também, gente, uma dica extremamente importante, reserve um valor para imprevistos, porque imprevistos acontecem todo tempo. E a maior desculpa que vocês usam para não conseguir organizar as finanças, para não conseguir direcionar o dinheiro para uma reserva, por exemplo, é falar: "Ai, Ana, aconteceu um imprevisto". Você não está ileso de acontecer imprevisto, ele vai acontecer o tempo inteiro, tá? Então por isso que é importante ter um orçamento bem organizado, entender a realidade da sua vida, para que você administre isso da melhor forma possível, para que você comece o mês com o pé direito e termine o mês com dinheiro, e não fique recebeu, deu 2 minutos, já não tem um centavo na conta, né. Isso não pode acontecer, de verdade, a gente tem que aprender a administrar isso aí melhor, para que as coisas funcionem de verdade. Combinado? Combinado, então vamos para nossa quarta dica. Lembrando que a última, a sexta é a topzera, tá. A quarta, gente, é crie rituais financeiros semanais, isso mesmo. Você precisa relacionar com seu dinheiro de uma forma amistosa e com frequência. Eu falo que relacionar com o dinheiro é uma relação de amor mesmo. Igual você não tem o seu parceiro, você tem sua esposa, seu esposo, você não tem que ter tempo de qualidade, não tem que olhar nos olhos. Com o dinheiro é a mesma coisa, não adianta você falar só uma vez por mês, só que você vai lá olhar ele e pronto, não. Vai dar ruim, tá? Vai dar muito ruim se você deixar pra olhar uma vez por semana. Quando você assustar, já foi pra ladeira abaixo. Então o que que você tem que fazer? Você tem que criar o hábito de pelo menos uma vez por semana, você tirar um tempinho de qualidade aí com seu dinheiro. Tira 10, 15, 20 minutinhos por semana, gente, pra você dar uma revisada, entender se você tá seguindo as categorias que você separou, se tá dentro do esperado, se tem alguma coisa que pode ajustar. Só assim você vai entender o que pode melhorar, o que pode ajustar, o que pode fazer diferente, tá? Mentorada Os meus mentorados, eles criam esse hábito de revisar as finanças semanalmente, e eu cobro isso, né, eu pego no pé,
porque só assim a gente tem os resultados extraordinários. Então, as categorias têm que ser acompanhadas semanalmente, porque é assim que a gente vai ter sobra, é assim que a gente vai ter resultados. Então, os meus mentorados hoje, eles aplicam isso e os resultados são extraordinários. Eu falo que é dominar o mês e terminar sem estresse, sabe, é ter o controle realmente das suas finanças e ver resultados extraordinários. Falo, você tem que ter um momento fixo com suas finanças, tá. Pode ser no domingo, pode escolher um dia aí na sua semana, escolha eu gosto, por exemplo, eu gosto sempre de começar a semana no domingo. Então no domingo, normalmente, eu reviso minha agenda, eu olho minhas finanças, eu entendo quais são as metas da semana. Você pode tirar um dia especial para você fazer isso e torne isso prazeroso, entendendo que vai trazer resultados extraordinários para sua vida financeira. Ok? Então faça isso, crie esse hábito de olhar para suas finanças, tira um tempo de qualidade, revise, olhe, marque como um compromisso inegociável na sua vida financeira, que é tirar um tempo de qualidade para você olhar seus números com cuidado, ok? A nossa sexta não, a sexta que é top, agora vamos para a quinta. Nossa quinta dica é: tenha metas claras, exatamente. Quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve, exatamente. Então começar o mês com metas, na verdade começar o mês sem metas, é igual sair de casa sem destino, você chega em lugar nenhum. Então, começar o mês sem metas é igual sair de casa sem destino. É igual a mesma coisa que você for viajar para um lugar que você não conhece o caminho e você não colocar no mapas, você não colocar um Waze, você não colocar no Google Maps, você vai saber chegar? Não vai. Então, começar o mês sem metas é a mesma coisa. Então defina quanto que você vai guardar, quanto que você vai gastar, quanto que você vai investir, o que que você tem que pagar, defina no início do mês exatamente o que precisa ser feito no decorrer do mês, tá? Eu falo que metas, elas podem ser metas de curto, médio e longo prazo. Pode ser metas pequenas, podem ser metas grandes, o importante é você começar. Vou dar um exemplo de começar a montar sua reserva, né. Pode ser guardar R$ 100, pode ser guardar R$ 50, pode ser quitar uma fatura, você pode pôr como meta, né, ou pode ser investir R$ 30, R$ 10, porque hoje você pode começar a investir qualquer valor, então você não tem desculpa: "Ai, Laila, não sobra dinheiro". Comece a investir, comece a guardar, crie o hábito, crie a frequência, porque eu falo, não importa o valor, importa a frequência, então ponha como meta e se pague primeiro, tá. Recebeu, já tira o dinheiro, R$ 50, já tira, esconde das suas vistas, não deixe pra uma conta que você movimenta habitualmente, para que não fique nos seus olhos esse dinheiro, e para que você consiga cada vez mais guardando. Eu falo, quando você vai criando o hábito, sendo pouquinho, você vai ponhando gosto, vendo que é bom guardar dinheiro, que é bom investir, o dinheiro vai rendendo, então vai virando um hábito mesmo. Então tenha metas mensais claras e torne elas inegociáveis, e realmente esteja disposto a cumprir com elas. Eu falo, gente, a gente tem eu falo, a maioria dos brasileiros tem muita dificuldade a lidar com as finanças. Mas eu sempre falo que a gente é adulto, a gente precisa fazer o que precisa a gente precisa fazer o que precisa ser feito, não só o que a gente gosta. Só que eu entendo também que a gente não foi ensinado, então muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. Então por isso que eu tô aqui para ajudar vocês, para dar o direcionamento, para mostrar o caminho, para mostrar a estratégia, né, por isso que eu tô aqui. A gente não foi ensinado, infelizmente, de novo, a lidar com as nossas finanças. Então é algo que a gente bate muita cabeça, é algo que a gente tem muita dificuldade, mas é importante começar, tá? Fala, então se você começa hoje, mas você começa hoje com, vamos pôr, com R$ 10, quando é no final do mês tem R$ 120, você não começou, você não vai ter nada. Você vai continuar falando: "Não tenho nenhuma reserva, não tenho nenhum dinheiro". Então comece, tá? Você começa com 100 agora, quando é no final do ano, você tem R$ 1.200. Vai ter 1.200 mais, porque a gente já tá no mês 5, né. Então pra terminar o ano faltam 7 meses, então se você começar com 100 agora, no final do ano você vai ter R$ 700. Se você não começar, você não vai ter nada, então tem que começar. E eu falo que a gente tem que começar a valorizar os pequenos passos, a gente não valoriza os pequenos passos, normalmente a gente quer ter grandes resultados, muita coisa, extraordinárias, não, é um passo de cada vez, pequenas atitudes diárias, faz toda a diferença no final das contas. Então é começar, tá? A nossa estratégia para começar o mês com o pé direito é a última e mais importante, eu falo, gente, que é usar o dinheiro com intenção e não com impulso. Porque o impulso, ele faz a gente destruir nossa vida financeira. Você não precisa ser uma pessoa que vive no aperto, você não precisa ser uma pessoa que vive desesperada, não, sabe. Eu falo que você precisa ter intenção com cada escolha que você vai fazer.
Esteja intenção com o seu dinheiro, tenha consciência com o seu dinheiro, não gaste no impulso, porque a gente é influenciado o tempo inteiro a gastar dinheiro, tá, o tempo inteiro. Então pense: "Eu preciso mesmo? Tem necessidade? Já não tem alguma coisa que eu posso substituir em casa por isso?", sabe. Eu falo: evite compras no emocional, a gente é o que a gente sente, a gente é o que a gente come. A gente gasta muito dinheiro pelas nossas a gente come as nossas emoções, né. Então automaticamente a gente gasta esse dinheiro, porque a gente vai querer comprar um iFood, a gente vai querer comprar um negócio ali ou impulsão ali, então a gente desconta as nossas dores em alguma coisa, e é sempre gastando com algo. Então tome muito cuidado, tá. Vai gastar suas dores, suas necessidades praticando atividade física, sua ansiedade, a gente tá na era do século dos ansiosos, né, então isso tende a gente gastar muito dinheiro. Então pense antes de gastar, tá, não vai no impulso, porque depois você vai ficar triste porque você gastou sem pensar. E normalmente a gente arrepende depois quando a gente gasta no impulso. Então antes de qualquer compra se pergunte: "Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero?". Faça essa pergunta antes de você fazer um gasto, tá extremamente importante. Eu falo: "Você costuma comprar por um impulso ou você pensa antes de você gastar?". São perguntas que a gente tem que se fazer diariamente para que a gente evite viver sem dinheiro, viver atolado em dívida, viver enrolado. Então não gaste por impulso, tá? Vamos revisar as nossas dicas e estratégias para começar o mês com as finanças organizadas. Primeira dica é clareza é poder. Saiba exatamente quanto que você ganha, quanto que entra. É importante você avaliar seu salário para você saber exatamente. Você tem fixo, variável? Analise os dois e entenda exatamente quanto que está entrando aí, tá? A dica 2 é categorizar seus gastos. Cabeça de gestora. Entenda exatamente cada categoria da sua vida, com o que que você vai gastar com o seu dinheiro, como que você vai direcionar. Quanto mais você ter essa clareza, mais essa divisão, melhor serão o seu mês. Melhor você vai direcionar o seu dinheiro no decorrer do mês, né? A terceira estratégia é crie um orçamento realista. Não adianta você criar nada mirabolante, nada que não funcione, não adianta você inventar a roda, não. Seja realista, entenda o seu orçamento. Quando você for entender as categorias, você entender sua realidade, você vai conseguir criar um orçamento inteligente, tá? E quando você cria um orçamento inteligente, você vai saber lidar com os imprevistos. Então, crie também uma reserva para imprevistos. E você, organizando seu orçamento, você vai conseguir fazer isso, tá? O quarto é crie rituais financeiros semanal. Não adianta você falar assim: "Ai, eu não sei pra onde vai meu dinheiro, eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro, nunca sobra dinheiro", mas também você não tira um tempo de qualidade com o seu dinheiro. Então não adianta uma vez por mês também não. Semanalmente tira um tempo de qualidade, torne isso como um compromisso semanal. E você tirar um tempo para você olhar seus números, entender as categorias, se tá seguindo, se precisa ajustar. Só assim, quando a gente tira um tempo com o nosso dinheiro, que a gente entende o que tá dando certo, o que não tá, o que eu posso melhorar, o que tem que dar uma reajustada no meio do caminho, tá? A quinta é tenha metas claras, quem não sabe o que quer, qualquer lugar cedo, então defina muito bem suas metas de pagamento, de recebimento, de pagamento de dívida, de uma reserva que você quer realizar, de um sonho que você quer realizar, de uma viagem que você quer fazer, tenha metas muito bem claras. Saiba quanto custa a sua meta, saiba como vai encaixar no seu orçamento, saiba quando que você vai realizar, defina datas para suas metas, tá? Quanto mais claro você tem as suas metas, mais rápido você chega no seu sonho, mais rápido você realiza. E a nossa última, e não menos importante, é use seu dinheiro com intenção e não com impulso. Você não precisa ser a pessoa que vive no aperto, tá? Mas precisa ser intencional com cada escolha que você faz com seu dinheiro. Quando você faz escolhas inteligentes, você consegue viver uma vida financeira mais equilibrada, com intenção, realizando aquilo que você deseja para sua vida, tá? É extremamente importante. E se você quer aplicar tudo isso com clareza, com direcionamento, com estratégia e tendo resultados extraordinários, sempre falo, o investimento, se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Então aqui você tem garantia total, você não tem nada a perder. Você vai fazer um investimento que você tem garantia. Se você realmente estiver disposto a investir tempo, dedicar, né, para que você tenha resultados extraordinários. Então, vem fazer meu acompanhamento, vai ser um prazer te ajudar você sair desse caos financeiro que você vive hoje, para uma vida extraordinária, para multiplicar seu dinheiro, para você entender que você tem dinheiro, só que você está gastando de forma inteligente. Então você ganha bem, só que você está direcionando de forma errada seu dinheiro, então é para isso que eu chego, para que você consiga direcionar seu dinheiro de forma inteligente. Então, clica no link da bio para que você preencha o formulário e eu consiga te ajudar da melhor forma possível. Eu falo,
Não é caro, tá? É acessível o meu acompanhamento e você pode mudar de uma vez por todas a sua vida financeira. Eu sempre falo que o tanto que você tá gastando aí, batendo cabeça com juros, por seu dinheiro não sobrar, por você não sabe onde tá indo, é muito mais do que fazer um investimento na mentoria, num acompanhamento que vai te dar o direcionamento, vai fazer você multiplicar seu dinheiro e começar a usar de forma inteligente. Então, bora começar? Clica no link da bio, tô te esperando. Tô te esperando pra gente começar essa mudança por aí, tá? É sempre muito bom estar com vocês, né? Mais um dia. Como lidar com as finanças no início do mês. Eu sempre sei que a gente dá fica um perdidinho, mas aqui eu trouxe as dicas e estratégias para você. Então, bora começar a aplicar. O resultado tá na prática diária. Aplicar. Assim você vai ter resultados extraordinários. Combinado? E bora pro meu acompanhamento. Clica no link da bio. Lembre-se também de se inscrever no canal, tá, gente? Ativar o sininho e notar o que acontece toda semana. É nosso compromisso marcado que vocês têm comigo e eu tenho com vocês, de ajudar vocês a lidar melhor com as finanças de vocês e encontrar um equilíbrio aí na vida financeira, né, porque o equilíbrio é importante, tá. Então, é sempre muito bom estar com vocês, muito obrigada, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e eu fico te esperando lá no link da bio, tá. Beijo, até a próxima.